Paz do Senhor, meus irmãos abençoados, aqui mais uma vez com a palavra do Senhor para o seu coração. Eu tinha acabado de gravar esse último vídeo que eu postei e fui colocar o meu caçulinha para dormir. E quando eu tava colocando ele para dormir, o Espírito Santo começou a falar comigo. Veio uma frase na minha mente e depois que eu terminei de colocar ele para dormir, fui lavar a minha louça. Fiquei tentando lembrar daquela frase, sabe? Pensando assim, o que foi aquilo que o Senhor falou mesmo? E pedindo a Deus que me trouxesse a memória, que na hora eu não tive como anotar. E aí, enquanto eu tava orando ao Senhor e me lembrando de partes daquilo que Deus tinha me falado, meu marido me mandou uma mensagem. E quando eu vejo a mensagem, eu vou colocar aqui pra vocês verem. E essa foi a mensagem que meu marido me mandou, né? Falando de como as pessoas olham pra ele e veem que ele é inteligente, né? E a parte que tocou meu coração foi quando no final ele colocou: não sou eu, isso é Deus na minha vida. Gente, isso é tão fundamental, é tão precioso quando a gente entende que sem Deus a gente não pode, que tudo é o Senhor, sabe? É tão maravilhoso quando Deus nos conduz para esse lugar de dependência dele, que a gente muitas vezes acha que vai morrer nesse lugar onde Deus está nos lapidando, nos moldando, mas Ele está destruindo todo o nosso orgulho, toda a nossa soberba, toda a nossa autossuficiência e nos fazendo enxergar que dependemos dEle. Então, quando a gente chega nesse lugar, a gente está pronto para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a frase que Deus estava falando comigo, o Espírito Santo compartilhou comigo, foi a seguinte: Deus não está procurando pessoas que têm muito a oferecer. Ele está interessado naqueles que têm o coração disposto a entregar o pouco que tem nas mãos daquele que faz infinitamente mais. Você entende o que aqui o Espírito Santo está falando? Eu creio que tem pessoas aqui que estão se limitando à sua realidade, às suas habilidades, ao que elas têm nas mãos, sabe? Limitando o agir de Deus, baseado no seu agora, no que você tem nas mãos, sabe? Eu sei que Deus hoje quer trazer para o coração de algumas pessoas esse entendimento e essa certeza de que nós não precisamos daquilo que temos, nós precisamos é do Senhor, é do que faz infinitamente mais. Porque se a gente tiver Ele, o pouquinho que a gente tem, Ele multiplica, Ele faz mais, Ele faz além. E eu quero compartilhar com vocês a história de dois homens que vocês com certeza conhecem, isso é muito falado, mas o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração, sabe? Enquanto eu lavava a minha louça, Deus foi construindo essa palavra no meu coração, me trazendo à memória essas duas pessoas que foram tão importantes aqui nas histórias da Bíblia, né? E mostrando para nós a diferença entre essas duas pessoas. Olha só, a primeira delas é Saul. Quem não sabe quem é Saul, né? O primeiro rei de Israel. O primeiro rei que Deus colocou para reinar, né? Sobre o seu povo. Eu não sei se vocês sabem, mas antes dos reis, né? Haviam os juízes. E quem reinava sobre o povo era Deus. As pessoas consultavam os juízes, os profetas que consultavam o Senhor. E eram os profetas, né? E os juízes que cuidavam do povo, que reinavam sobre o povo, né? Era o Senhor que reinava através deles, né? A liderança era voltada para Deus. Mas o povo, não satisfeito, porque as outras nações tinham um rei, né, de carne e osso, queriam um rei de todo jeito e desprezaram o reinado de Deus sobre a vida deles. E é interessante que quando o povo começou a clamar por isso, Deus começou a dizer: vocês querem tanto isso, mas vocês sabiam que esse rei ele vai oprimir vocês, eles vão maltratar vocês. Se vocês quiserem ficar sobre o meu reinado, é tão melhor. Mas as pessoas não quiseram. Preferiram um rei humano do que o próprio Deus reinando sobre eles. E a gente sabe, né, como tudo isso desencadeou tantas lutas e tristezas na vida do povo de Deus. Porque permitiram que homens tomassem o lugar daquele que é soberano e estava no controle da vida do seu povo. Mas, adiantando a história, Deus escolhe então
Saul. E olha o que a Bíblia fala sobre Saul. Eita, que os meus pequenos estão ali se pegando. Jesus, só um minutinho. Olha só. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis era rico e importante. Tinha um filho jovem e bonito chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. Então, gente, Saul era o mais bonito de todos, vinha de uma família rica, se destacava, né? Até a altura dele, né? Era superior. Saul tinha uma aparência perfeita para um rei. E Deus escolhe Saul. Porque quando o povo olhou para Saul, disse, realmente foi Deus, porque esse daí, ele tem tudo, não tá faltando nada. Se a gente fosse escolher, teria que ser ele mesmo, né? Então Saul foi o escolhido, aparência ele tinha. Mas aí, andando aqui mais para frente, a gente entende que Saul não fez um bom reinado. Saul desobedeceu a Deus, porque Saul tinha aparência, mas não tinha coração, mas não tinha o coração em Deus. E aí a gente vê e vem para a história de Davi, né? O outro homem escolhido pelo Senhor. E Davi, olha só o que diz aqui. Mas o Senhor disse, quando Saul chega para escolher, né, entre os filhos de Jessé, qual deles? Samuel, olha logo para o que tem uma boa aparência, né? Mas Deus diz o quê? A Samuel, não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. E como era a aparência de Davi? Olha só. Depois de Jessé mostrar todos os seus filhos, né? E Samuel dizer, tem mais nenhum não, porque não é nenhum desses. Jessé lembra de Davi. E aí o que ele diz? Tenho mais um, o caçula, mas ele está lá fora, tomando conta das ovelhas. Aí, então, Samuel fala, né? Então mande chamá-lo. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé manda buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel, é este mesmo, unja-o. Então aqui a gente vê, né, duas pessoas bem diferentes. Uma que tinha todos os apetrechos, aparência e tudo mais para ser um rei. E o outro que não tinha nada. Tanto que foi o último a ser chamado. E porque o profeta mandou, porque senão nem isso teriam feito, né? Não tinha aparência, não tinha porte para um rei, aparentemente. Mas foi ele que Deus escolheu, por causa do coração de Davi, sabe? Deus não olha para aquilo que você tem a oferecer a ele no seu quesito de conhecimento, né? De habilidades, de tudo mais, né? Tudo que a gente acha que as competências que a gente tem para oferecer para Deus. Deus não tá procurando isso, gente. Deus não tá. Ele escolheu Saul para mostrar para o povo que a aparência é enganosa, que muitas vezes aquilo que eles desejam tanto, que parece ser tão bom, na verdade não é. Mas aquele que estava lá escondidinho, sabe? Dando o seu melhor, cuidando das ovelhas do seu pai, sendo fiel ao Senhor, honrando a Deus, no esconderijo ali quando ninguém via. Aquele ali achou graça diante do Senhor e foi escolhido. E fez um belo reinado, né? Um grande homem de Deus, conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque realmente estava voltado para o Senhor. Então, quero dizer para você que nem sempre você vai estar pronto e preparado para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, sabe? Davi era só um pastor de ovelhas. Ele não era soldado, ele não tinha essas habilidades que os outros tinham, né? Mas Deus o escolheu. Então, não se limite, sabe, às suas capacidades. Olhe para aquele que pode fazer infinitamente mais.
E eu quero compartilhar com vocês um testemunho essa semana, né? Deus vai conectando as coisas. Eu sempre gosto de trazer um testemunho daquilo que a gente vive, porque isso libera uma unção, porque isso é óleo fresco, né? Aquilo que a gente vive, na verdade, é o que traz cura, o que traz vida para as pessoas. E vocês viram, né, nessa conversa do meu marido, que o rapaz estava falando, esse rapaz trabalha com meu marido, que todo mundo fala que ele é muito inteligente. E o trabalho que ele está desempenhando, ele não tem essas competências e qualificações para isso, sabe? Ele é uma pessoa que foi o Senhor que fez tudo isso e tem feito na vida dele, né? Eu disse a vocês que agora ele está indo para um novo nível e o desafio dele é muito grande porque ele depende totalmente do Senhor, sabe? Ele não tem os conhecimentos, mas assim como no início ele também não tinha, e Deus foi concedendo. E hoje as pessoas olham para ele e dizem, uau, como você é inteligente, chamam ele de engenheiro. E ele não é formado em engenharia, não tem esse curso. E foi Deus que foi concedendo graça a ele ao longo desse processo, sabe? E essas semanas, né, ele precisou de uma pessoa para estar junto com ele trabalhando. E ele conheceu uma pessoa e contratou essa pessoa, né? E ao se apresentar a essa pessoa, de 10 palavras que ele fala, 10 é que ele é perfeccionista. Ele fala que ele é muita coisa, que ele tem muitos cursos, muita competência. Ele é isso e aquilo, ele é a pessoa mais incrível do mundo, nas palavras dele, sabe? E uma coisa que eu aprendi com a Vivi Martinello, que ela sempre fala, é que quem é não precisa dizer que é, sabe? Não precisa. Se a gente tá se autoafirmando, dizendo muito sobre nós, é porque a gente não é de verdade, né? As pessoas vão ver, isso é natural quando a gente é. Então ele se afirma muito, né? E meu marido contratou ele para fazer esses serviços. E uma das conversas, ele diz assim pro meu marido, eu fico pensando aqui, como é que você tá fazendo esses serviços? Como é que você pegou esses serviços? Eu não me lembro bem a expressão que ele usou, mas foi assim uma expressão de dizer assim, um coitado como você, que não sabe de nada da vida. E eu aqui, uma pessoa tão incrível, não peguei um serviço desse. E você chegou nesse lugar. Como é que você chegou nesse lugar? Eu não sei como você chegou aí. Eu não entendo. Aí, não entenda mal. Eu peço que Deus abençoe você. Mas assim, eu não entendo como você chegou nesse lugar, sabe? E na verdade, não dá pra entender mesmo, sabe, gente? É a mão de Deus. Então, quando Deus faz, não é? Ele faz com pouco que a gente tem. E é tão interessante que ver onde meu marido está, né, hoje, e o que Deus tem feito, e o que Deus vai fazer, as promessas de Deus para a vida dele, me lembra tanto a história de José, sabe? Eu olho para ele e falo, amor, tu é um José dessa geração. Você tem um coração assim como o de José, você é uma pessoa que Deus pode te pegar e fazer e cumprir o propósito dele para a tua vida, porque você tem um coração em Deus, você sabe que você depende do Senhor e você tá disposto a fazer segundo a vontade dele, sabe? E sempre que vem esses desafios, né, ele fica muito receoso, muito temeroso, e Deus usa a minha vida para trazer para ele força, coragem, né? Liberar palavras sobre ele. Então eu vejo o agir de Deus na nossa vida, sabe? Porque nós entendemos que nós não temos nada e não somos nada se não for a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E a gente se submete à direção de Deus, ao governo do Senhor sobre nós, sabe? Nós não queremos que ninguém reine sobre nós, nem nós mesmos, mas o Espírito Santo do Pai. Se o Espírito Santo estiver reinando sobre nós, a gente vai saber para onde ir, que caminhos trilhar. E assim como esse homem olhou para o meu marido, né, e pensou, como você chegou até aqui? As pessoas vão dizer, sabe? Vão dizer sim. E é tão lindo isso, porque isso glorifica a Deus, né? É isso que Deus espera de nós. Que nós, como filhos, possamos glorificá-lo. E que a gente nunca se exalte, nunca ache que a gente sabe alguma coisa, que a gente pode alguma coisa, mas que a gente sempre corra para o Pai e diga, Senhor, eu preciso que o Senhor venha comigo, eu preciso da tua mão, da tua instrução, do teu cuidado.
E assim, meu marido tem muitos talentos, muitas outras coisas Deus poderia usar ele. Nunca pensamos que Deus faria algo assim. Nunca pensamos, sabe? Mas Deus faz isso com a gente, né? Como eu também. Nunca pensei que Deus iria me usar como tem me usado agora, sabe? Eu pensei que eu ia fazer muitas coisas pra Deus, porque eu sempre amei fazer as coisas pra Deus. E qualquer coisa eu faria, sabe? Crianças, ajudar na igreja com decoração, organizar festa, fazer tudo na igreja, gente. Eu tava disposta, eu sempre fiz isso. Mas falar de Deus assim como eu tenho falado, pregar a palavra de Deus, isso, até tem um pouco de constrangimento em falar isso, porque isso foi algo que eu nunca quis. E, pelo contrário, eu tinha muito medo disso, sabe? Eu tinha muito medo desse lugar. Sempre amei falar de Jesus para as pessoas, influenciar as pessoas através do amor de Deus, mas não dessa maneira, né? E Deus, ele faz aquilo que a gente não se sente capaz, para que a gente saiba e dependa sempre dele e saiba que a glória é dele. Então, se Deus está querendo te usar para alguma coisa, se Deus quer te levar para um novo lugar, um novo nível, se ele está com você nisso, se você depende dele para isso, não tenha medo. Se deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Os desafios que nós enfrentamos até aqui, eu falo agora do meu marido comum, nesse trabalho que ele tá, foram muitos, muitos mesmo. Muitos medos, inseguranças, quando vi uma obra para ele fazer que ele não tinha conhecimento. Gente, Deus dava capacidade, sabe? E Deus tem o capacitado agora. Ele tá pegando umas obras gigantescas, sabe? Pelo Nordeste, vários lugares do Nordeste, assim. Imagina, se ele fazia uma obra com 1%, ele tá pegando agora com 80% no nível que ele subiu. Imagina, ele tá num lugar muito grande para a competência que ele tem, sabe? E isso não é por causa dele, é por causa do Senhor. Né? A gente sabe que é a mão de Deus na nossa vida. E se não for a mão de Deus, a gente não se move, a gente não vai. Mas se Deus nos conduzir, a gente vai para onde Ele mandar, independente de quão grande seja esse desafio. Então, que essa palavra alcance seu coração. Que você tenha um coração como o de Davi, sabe? Que ama e honra ao Senhor quando ninguém tá vendo. Que dá o seu melhor para Deus quando ninguém tá vendo. Que entendeu que precisa, que depende dele para tudo. E se submeta ao que Ele quer para sua vida, independente do que você consegue enxergar, porque Deus, ele vê além. Nós jamais imaginamos que estaremos onde estamos chegando, sabe? Quando Deus falava as promessas dele pra mim, muitas vezes eu achava que eu tava ficando maluca. E aí eu compartilhava com meu marido e ele confirmava que eu tava ficando maluca. Eu nunca compartilhava nada com ninguém, né? Ficava aqui guardadinho no meu coração. E esse é outro segredo, outra lição para que você também coloque na sua vida. Não conte os seus sonhos, aquilo que Deus revela ao seu coração para as pessoas, sabe? Deixa acontecer e aí você testemunha a grandeza e o poder de Deus. Como José, que compartilhou, né, aquilo que ele sonhava, que via, e o que aconteceu? Fizeram de tudo para destruí-lo. Então guarda aí no teu coraçãozinho, sabe? Aqui tem muitas coisas guardadas que no tempo certo eu vou compartilhar para a glória de Deus. Um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.